Boa noite a todos e todas, bem-vindos a esse encontro especial que a gente vai falar sobre a prosperidade e também tratar essa prosperidade dentro de uma compreensão mais ampla. Essa prosperidade que é a nossa capacidade do quê? Quem já está aí com o significado da prosperidade na ponta da língua? Pelo menos o significado que eu utilizo aqui. Quero ouvir. Silêncio. Ninguém Capacidade viu? de realizar, capacidade de realizar coisas. Capacidade de realizar, de manifestar, isso mesmo. Então, significa que todo mundo é próspero, não é? Todo mundo é próspero, certo? Não existe ninguém que não seja próspero. Concordam comigo? Sim. Pois bem. Então, por que que eu ainda não vivo a vida que eu quero? Por quê? Aí entra aquilo que você falou, que a gente pode ter uma prosperidade positiva ou negativa, depende de como que você está se movimentando. Exatamente, é isso aí. A prosperidade é a nossa capacidade de realização, seja para aquilo que a gente entende como bom, seja para aquilo que a gente entende como ruim. Então, vamos alinhar de fato essa vela para o norte que a gente quer viver, para a vida que a gente deseja viver, certo? Dessa forma, a gente precisa compreender e aprender o real significado também do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele trata de conhecer os nossos padrões, os nossos próprios padrões. Por isso que o nome é autoconhecimento, porque a gente passa a conhecer a nós mesmos. Conhecimento é amplo, conhecimento está fora, está dentro, e aquilo que trata de nós mesmos passa a ser esse autoconhecimento. E para que a gente possa de fato, viver a vida que a gente deseja, a gente precisa conhecer como a gente responde, quais são as nossas crenças, quais são os nossos sentimentos, como a gente reage, que padrão é esse? O que que eu carrego no meu campo? O que que eu nem faço ideia que eu carrego no meu campo? A gente só passa a descobrir, de fato, quem somos nós quando a gente começa a se observar. E dentro da realização diária das pequenas tarefas e das grandes missões, existe aí um grande e vago campo de descoberta, aonde eu, passando a me observar, eu começo a ganhar uma maestria e uma expertise de como me posicionar em cada situação. E é disso que trata a minha abordagem junto da modulação. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Me chamo Bruna, trabalho com a Morphos 1, um equipamento de leitura, diagnóstico e tratamento de campos informacionais, campos mórficos, enfim, a gente tem um monte de caminhos aí do conhecimento, trilhando e trazendo para nós aí um campo fértil, né, um campo teórico muito, assim, até alguns anos atrás inacessível, e agora, de uns anos para cá, nós temos essa tecnologia em nossas mãos, que é uma tecnologia que nos permite, utilizando antenas escalares, que é aquela tecnologia de Tesla, rastrear informações nesses campos, que são o local para a gente poder trazer um pouquinho, né, de uma imagem para a nossa conversa, para a nossa tela mental, um local por onde circulam informações desses campos, desses arquétipos, e ali a gente consegue
identificar quais são as causas nesse emaranhado de experiências que estão ali sustentando uma dificuldade de prosperar da forma como a gente deseja, certo? Então, aqui, na noite de hoje, no dia de hoje, desde ali do momento que eu comentei com vocês, que eu estava começando a enviar balanceamentos, ou seja, esses tratamentos via morfos, eu comecei a rastrear hoje, especificamente, algo sugerido pelo Carlos no nosso último encontro, emoções negativas relacionadas ao dinheiro e crenças também. Como a gente tem um tempo limitado, a gente acessa, naquele momento, o que está disponível no campo. É como se a gente tirasse uma foto, e nessa foto a gente acessa o que está passando no momento. Ok? Então, um raio-x é uma imagem, uma fotografia de um momento. E é sobre esse momento que a gente vai estar falando aqui agora, tá? Sobre esses sentimentos, sobre essas crenças que apareceram no momento em que eu estava ali modulando vocês, modulando a nós todos, tá ok? Então, outra informação muito importante, como se trata de um grupo, nós temos aí uma média do que a gente chama média vetorial, não é uma média aritmética, é vetorial, porque no campo escalar nós não temos o que a gente tem aqui, né, nesse lugar, espaço-tempo, nessa dimensão, o mesmo comportamento que a gente conhece aqui. Então, essa média nos remete a uma qualidade de conexão com aquelas informações que vão estar aqui aparentes para nós agora, que eu vou estar trazendo para vocês. E depois, no final aí desse momento em que eu vou trazer o que a gente trabalhou, nós ainda assim podemos trabalhar mais algumas questões que vocês trouxerem, que são aquelas questões que estão reconhecidas já são reconhecidas por vocês, porque o que eu estou trabalhando aqui, o que eu estou trazendo aqui, não necessariamente vai dizer, você vai falar, nossa, isso me representa completamente, é porque a gente também está acessando situações que estão no nosso inconsciente e no nosso subconsciente, e não só dessa vida também, certo? Então, é um tratamento multidimensional que vai estar fisgando e resgatando e trazendo para a consciência aquilo que estava naquele momento da análise sendo observado. E como a modulação quântica trata justamente desse não espaço, né, que eu estava trazendo para uma compreensão aí na tela mental, nós também tratamos de situações que não necessariamente estão aqui. Aqui eu digo entre nós podemos também estar trazendo informações que vêm de uma linhagem ancestral, certo? Que vem de pai, que vem de mãe, que vem de avô, de bisavô, enfim. Então, por isso também, não necessariamente a gente vai estar ali naquele momento se reconhecendo. Quando a gente se reconhece, aí é aquela situação onde a gente chama, dentro daquela experiência da dupla fenda, do colapsamento de ondas. A gente se reconhece numa determinada situação, aquilo colapsa. Aquilo, nossa, isso faz muito sentido para mim. Nessa hora que faz muito sentido, internamente move uma força para que você, no dia seguinte, ou uma próxima oportunidade em que você esteja numa situação determinada ali, que era uma situação de dificuldade, você possa resolver aquilo com muita facilidade, certo? Então, o que é esperado depois de uma modulação? Que apareça para cada um de vocês insights, certo? Esse é o primeiro resultado. Apareçam informações e compreensões que antes estavam naquele ponto cego. Então, você chega e tem uma desenvoltura que você fala, nossa, se fosse em um determinado momento anterior, eu teria feito assim, assim, assim e assim.
E você percebe ali uma superação, que é o que a gente também pode chamar aí de salto quântico, certo? E os saltos quânticos não necessariamente são algo assim enormes, extraordinários na vida de cada um. Gente, pode ser algo muito pequeno, muito pequeno. A compreensão é que traz a solução, ou seja, é a partir do momento que eu conheço, que eu reconheço e que eu supero, é que eu dou esses saltos. E esses saltos, eles são cumulativos, ou seja, é por repetição. Então, a partir do momento em que eu conseguir superar algo, pode ter certeza que outros momentos virão para que aquilo se firme no meu campo, se firme como um padrão que eu agora consigo responder, consigo me colocar, me posicionar, até que aquilo fique muito fácil. Aí agora vem outros desafios, certo? Então, voltando ao nosso tema de prosperidade, nós estamos aqui reunidos justamente para poder olhar para esses desafios, certo? Então, é natural que eu olhe para bloqueios e impedimentos, sentimentos ruins, crenças inadequadas, que fazem a gente estar engatado na vida como ela está sendo para nós. A partir do momento que eu começo a me permitir colecionar novas crenças e também exercitar novos sentimentos dentro de contextos difíceis para mim, eu começo a reproduzir uma nova forma de viver, certo? E outra base, assim, bem firme aqui do trabalho que eu desenvolvo é essa compreensão também de que a todo tempo nós estamos sendo nutridos por interferências que vêm por ondas, certo? Então, muito mais nutridos por essas interferências, até mesmo do que a água que a gente bebe todo dia e a comida que a gente come todo santo dia. Então, nós temos sendo bombardeados diariamente, a todo segundo, por ondas. Ondas de pensamento, ondas de sentimento, ondas de rádio, ondas de televisão, ondas de celular, ondas de todo tipo de fonte, certo? Então, para que a gente tenha um campo, uma aura, um alinhamento energético estável, a gente precisa começar a despertar para essa compreensão, porque isso é real, a gente está sendo nutrido todos os segundos por ondas, por informações. Essas ondas carregam informações, certo? Então a gente precisa, de uma certa forma, nessa inspiração, já se conectar com essas ondas de harmonia, certo? E assim a gente vai criando e vai firmando um campo cada vez mais sólido que vai repelir aquelas informações e aquelas ondas que não vão nos fazer bem. Então é um orai e vigiai que eu sempre trago que seja com leveza, certo? Que seja com paz, com tranquilidade, com amor, porque cada vez que a gente é estimulado a agir, pensar e fazer com a nossa sombra, cada vez que a gente age e decide com sentimentos que não são bons, com pensamentos que também não são bons, certamente é isso que a gente vai estar atraindo e manifestando, tá ok? Então, gostaria de, antes de trazer as informações que a gente trabalhou aqui, gostaria de saber se tem alguém que está com alguma dúvida que gostaria de trazer, já logo nesse princípio da nossa conversa, para que eu possa já responder, e aí a gente vai para a parte das informações que foram trabalhadas e depois daquelas informações que vocês gostariam de trabalhar. Pode ser? Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta que ficou aí meio vago com o que eu trouxe, sem problema nenhum, e não tem, assim, pergunta que seja boba, não tem pergunta que seja inadequada, pode trazer, tá ok?
Eu tenho, Bruna, Pode falar, Socorro. por quanto tempo a gente vai ter benefícios dessa modulação, depois que você dá início a ela? Perfeito, perfeito. Eu vou até checar aqui, porque é uma informação que eu vejo em todas as sessões que eu realizo, eu vejo por quanto tempo aqueles balanceamentos que foram enviados vão ficar no campo, disponíveis para vocês. Essa informação eu ainda não peguei aqui na Morphos. Mas, geralmente, tá? Pelo tempo que eu já tenho trabalhando com equipamento, varia aí de 7 a 15 dias. É mais ou menos o padrão que vem para mim, que sai para mim. Mas já teve casos de grupos assim que eu precisei esperar um mês até poder fazer uma nova sessão, tá? Então tem uma pequena variação. Um bom Tá ok? tempo, né? Um bom, Interessante. um bom tempo. Muito obrigada. Imagina. Alguém mais gostaria de perguntar? Então, eu vou seguir aqui, tá ok? Gente, então, olha só, eu vou estar pegando aqui as minhas anotações de apoio. Caso vocês tenham alguma dúvida no meio do que eu estiver trazendo, vocês podem levantar a mãozinha aí que eu vou ouvir o barulhinho aqui, e aí eu vou dar uma paradinha para ver quem é que está com pergunta, tá? Mas vamos lá. O primeiro balanceamento que eu fiz foi, então, para tratar os bloqueios e impedimentos para que vocês possam acessar e manifestar a vida que vocês desejam viver, ou seja, manifestar sendo a palavra para trazer essa prosperidade, essa consciência de prosperidade, de realização que a Teresa havia comentado aqui, né? Então, eu quero estar sendo próspero na vida que eu desejo viver. Ou seja, quem não sabe o que deseja viver, assim, sugiro do fundo do coração que busque saber, certo? Porque é muito importante cada um aqui saber o como deseja viver. A gente não está aqui a passeio, a gente está aqui por algum motivo. Se somos a consciência, o grande um, expressos em partes, em fractais, individualizados em cada um que está aqui nessa sala, certamente existe um motivo para isso. E o motivo é justamente poder trazer a experiência da vida para cada um de nós. E saber como se deseja viver é a parte 1 do ser próspero. É a parte 1 do ser próspero da forma positiva. Ou seja, ganhar essa consciência de que eu sou realmente o criador da vida que eu tenho. Essa autorresponsabilidade é fundamental, tá ok? Então vamos lá. Vocês estavam com 60% de ressonância com bloqueios e impedimentos. O que é isso, Bruna? 60%, 30%, 40%? É aquilo que eu trouxe lá no comecinho. É uma média vetorial, né? Uma média da conexão com os bloqueios. Ou seja, se tem alguém aqui na sala que está ali ressoando, mesmo que em 0%, o zero é um número, tá? Ele é uma porta de conexão. Com o bloqueio e impedimento para manifestar a vida que se deseja, já entra nesse bolo dos 60%, certo? Se tem alguém aqui que está lá em 100%, e esse outro alguém está em zero, então a gente vai chegar nessa representação aí de encaixe de 60%, tá ok? Então, essa ressonância com os bloqueios são esses sentimentos, pelo menos aqui o que a gente rastreou, o que tratou por meio desses balanceamentos hoje, são a conexão com esses sentimentos e a conexão com essas crenças que eu vou trazer para vocês. Mesmo que o grupo estivesse ressoando já em 85%, vejam bem, 85% de ressonância com a vida que eu desejo.
Mas por que que eu não manifesto? Certo? Tem alguma coisa aí que está me amarrando, que está me impedindo de realmente viver o que eu desejo, certo? Ou a falta de consciência de saber o que eu realmente desejo viver, ou alguma questão aí de dependência emocional, alguma questão de crença que me impede de avançar. O que que me amarra? A gente sempre tem que perguntar isso. O que que me prende? E por que que isso me prende? Tá ok? E outra pergunta muito importante que a gente deve sempre fazer é as perguntas relacionadas ao porquê que a gente é próspero do jeito que a gente deseja ser. Ou se eu não estou na vida que eu quero e eu quero chegar em algum lugar, eu já me vejo lá. Isso, com certeza, vocês já sabem que é uma técnica, e é uma técnica muito usada há muitos anos, que é a técnica da visualização. Então, eu preciso me ver aonde eu quero e eu preciso me sentir de fato que eu já vivo isso com todo o meu corpo. Preciso me ver e preciso sentir. E aí, com certeza, tudo vai começar a se mover para chegar naquele objetivo, certo? Então, vamos lá. O que que eu tratei com relação aos bloqueios e impedimentos? Dentro das crenças vieram: sem dinheiro, você não é ninguém. Essa foi uma das primeiras crenças que apareceram aqui. Sem dinheiro, eu não sou ninguém. Tá? Eu não vou comentar nada por enquanto. Eu só vou trazer para vocês irem ouvindo, tá ok? A outra crença é: dinheiro corrompe as pessoas. Uma terceira crença: ficar rico é uma questão de sorte. Outra crença: é melhor ser honesto e pobre do que rico e desonesto. Gente rica não é feliz. Para ser rico, você tem que usar as pessoas e tirar vantagens delas. E a última crença: dinheiro atrai inveja. Tá? Então, essas foram as crenças que, naquele momento que eu estava rastreando, naquele momento que eu estava conectada com o campo do grupo aqui, via equipamento, foram as crenças que vieram. Dessas crenças que eu falei, uma não foi completamente solucionada no primeiro movimento de balanceamento, que foi a crença: para ser rico, você tem que usar as pessoas e tirar vantagens delas. Então, o que que isso significa? Significa que ela estava mais enraizada ainda do que as outras, certo? Agora vamos para as emoções. Emoções negativas ligadas ao dinheiro. Culpa, nojo, tristeza. Então, essas foram as emoções que vieram nesse primeiro movimento aí que fizemos para tratar o campo do grupo, para fazer essa primeira conexão. E agora eu queria ouvir vocês. Se vocês quiserem ter um minutinho para poder sentir melhor, tenham esse minuto. Percebam como vocês se sentem. Percebam o que vem de pensamento. E aí tragam, tá bom? Pode falar, Tereza. Então, todas essas crenças que você foi falando, eu fiquei pensando que muitas vezes a gente vai herdando dos familiares, né? Vai passando um pouco de pai para filha essas coisas, e às vezes a gente vai meio que por inércia, né? Você assume aquilo e a gente acaba, infelizmente, a gente acaba às vezes adquirindo muitas crenças dos nossos pais, né? E eu, por exemplo, eu nunca
eu era meio que nem a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Muito sem mesmo ter ambição nenhuma, do jeito que tá bom, né? E nunca fui próspera, né? Depois que eu comecei a fazer esses movimentos contrários, né? Eu digo contrário porque fora do que eu imaginei que, né, que eu poderia, a minha vida começou a mudar, né? Mas eu nunca fui próspera. Agora que a coisa está mudando um pouquinho. Perfeito, Tereza. Você nunca foi próspera do jeito que você gostaria de ser, né? Porque você mesma trouxe que estava bom do jeito que estava. Deixa a vida me levar, não foi? Isso que você trouxe? Por um bom tempo, até que chegou uma hora que a falta de prosperidade começou a afetar a minha qualidade de vida. E aí eu acho que o incômodo o incômodo foi maior e foi o que me moveu a buscar mudar esse padrão. Entendeu? Perfeito. Veja só que coisa bacana que você está trazendo. Aquilo que a gente entende como incômodo, ruim, existe uma razão muito importante para ela. Existe uma razão muito importante para a doença, existe uma razão muito importante para o sentimento ruim, existe uma razão muito importante para a crença, certo? Se a gente não tem essa dualidade, essa polaridade, a gente não entende muito bem aonde a gente quer estar. As experiências ruins, elas estão aí justamente para dar um sacode na gente. Ei, o que você está fazendo? Acorda, onde é que você quer ir? Tá bom aqui? Você tem certeza que tá bom aqui? Existe uma razão, né, para a sombra e para a luz, para o yin, para o yang, essa polaridade, né, o bom, o ruim, tudo isso é necessário para que a gente se mova. Olha o que a Tereza trouxe, para que a gente se mova. A gente está vivo e vida é movimento. Tudo que gera estagnação gera dor, gera doença. A falta de movimento é uma energia o quê? Estagnada. É um excesso do bom ou um excesso do ruim. Então, aquilo que a gente entende como bom e ruim é algo deslocado naquilo que a gente pode falar de espaço-tempo. É algo que está ali compensando um outro algo, uma falta, talvez, de percepção, de consciência de onde eu quero ir, do como eu quero viver. Então, vem uma situação para a minha vida, para que comece o quê? Nesse contato, a me despertar para um movimento, certo? Então, a questão da prosperidade, mais uma vez, é aquilo que eu realizo. Então, você estava sendo próspera, mas próspera dentro de um contexto que depois ficou ruim. Agora, o que eu tenho que fazer para mudar essa realidade? Certo? Luzi, você tinha levantado a mão, você gostaria de falar? Tereza, quer terminar? Que a tua mãozinha está levantada ainda? Ai, desculpa, eu esqueço de abaixar a mão. Não, é isso Sempre. mesmo, Bruna. Sair da zona de conforto é essencial mesmo. Senão nada muda. Se você não Senão a faz nada gente. diferente, você nunca vai ter resultados diferentes. É isso Esse é o aí. fato. A Mas obrigada. a evolução que a gente sempre fala, né? Evolução. Ah, eu estou evoluindo, eu estou ascendendo. A gente tem uma noção de que evolução é sempre para um algo melhor, né? Ah, eu estou evoluindo, então é para algo melhor. Eu estou evoluindo, é para algo melhor. Mas a evolução também, a gente tem que pensar que é um movimento.
Eu estou saindo de um ponto indo para outro. Estou saindo do ponto A para o ponto B, do ponto A para o C, para o D, é movimento. Então, a gente tem que entender que movimento a vida está pedindo da gente sempre, a cada momento. Tá ok? Mais alguém? Querem que eu leia de novo o que foi trabalhado? Sim, sim, por favor. Tá ótimo. Vou ler mais uma vez, tá? O que a gente trabalhou com relação a crenças e depois a emoções. Então, vamos lá. Sem dinheiro, você não é ninguém. Dinheiro corrompe as pessoas. Ficar rico é uma questão de sorte. É melhor ser honesto e pobre do que rico e desonesto. Gente rica não é feliz. Para ser rico, você tem que usar as pessoas e tirar vantagens dela. Dinheiro atrai inveja. Agora vamos para as emoções. Culpa, nojo e tristeza. E faltou algo aqui, que é um comportamento. O comportamento da baixa estima. O comportamento da baixa estima. O meu filho que está sendo modulado, né? Ele não participa, mas ele recebe a modulação. Ele tem uma baixa estima bem grande, viu? Ele deve tá aí ajudando, né, nessa sua percepção. A baixa estima é um resultado, né? É um resultado também de como eu penso, de como eu vejo, de como eu sinto e como eu deixo de me colocar, como eu deixo de me permitir. Quando a gente se compara muito, quando a gente lamenta muito, a gente entra nesse campo de uma estima baixa, de uma sensação, de uma ilusão de que a gente não é capaz de sair da onde a gente está, que a gente não é capaz de mudar a nossa realidade. Quando a gente tem a faca, o queijo, tudo na mão. Só que também temos aí uma falsa ilusão de que tudo está vindo de encontro. Temos datas para pagar boletos, temos todo um cenário que desafia as nossas próprias habilidades de pensar fora dessa caixinha, de como poderia ser diferente e de ousar sentir, ousar sentir-se bem numa situação ruim. A gente precisa ousar se sentir bem numa situação ruim. Parece bem incoerente isso. Mas a gente acha que é incoerente mesmo e não faz sentido. E como é que eu vou me sentir bem quando eu tô na lama? Essa é a maior habilidade que a gente precisa construir e criar na gente. Sair da lama. Essa força interna. Ativar esse fogo, essa alegria, essa vontade. Precisa vir aqui, ó, da barriga, precisa vir do coração, precisa vir esse calor, que é o calor da digestão. É o calor de superar ativamente algo que não tá legal. Lilian, vamos lá, querida.
Não, é que eu me lembrei quando eu era mais jovem, assim, daí, mas a resposta já está aqui. Quando falava alguma coisa assim, mas dinheiro não traz felicidade, eu lembro de eu falar isso, assim, mas era por uma defesa de alguma coisa que estavam falando para mim, e eu dizia, mas dinheiro não traz felicidade. Então, devia ser essa baixa estima, né? Uma das coisas, assim. Mas uma outra coisa que eu também associo, falando, assim, é tipo, eu prefiro não ter dinheiro, mas ser espiritualizada. É uma outra questão, assim. Então, isso, às vezes até eu me perco, assim, agora, né? Não que para ser espiritualizada não possa ter dinheiro, mas como explica, assim, para as pessoas? É melhor estar espiritualizado do que ter o dinheiro. E aí, Aí, uma coisa, veja né? o conflito, exatamente, gente. Não precisa ser uma coisa ou outra, porque, né? Quantas pessoas e quantos centros ai meu Deus, até me enrolei aqui para falar. Quantos centros espiritualistas vivem numa escassez absurda, porque acreditam que o trabalho espiritual tem que ser gratuito. Alguém veio e disse uma vez que tinha que ser gratuito. Aí alguém foi lá e comprou. Aí outro alguém foi lá e acreditou nisso também. Aí outro alguém foi lá e acreditou, e acreditou, e acreditou. Gente, né? Então, a gente está moldando pela repetição. Alguém traz uma crença e convida um grande número de pessoas a acreditar naquela crença. Isso molda um campo morfogenético, isso molda um arquétipo, certo? Então, aquilo que a gente escuta e que, como a Teresa falou, vem de geração para geração, geração para geração. A gente escuta desde que a gente está na barriga. A gente escuta. E aquilo já vem moldando o nosso ser desde o princípio. Já vem moldando as bases com as quais a gente vai se desenvolver. Chega um ponto na vida que a gente precisa olhar para tudo aquilo e falar: vem cá, por quê? Por que que é assim? Por que que tem que ser assim? Por que eu não posso ser livre? A gente está num momento em que estamos, de fato, vivendo uma situação política, uma situação que nos desafia a criar novas formas de viver. Não dá mais para ficar condicionado ao que a gente tem e está pronto aí, disposto. A gente precisa se organizar cada vez mais em novas crenças, em novos hábitos, porque essa crença, gente, imaginem lá, agora mais uma tarefinha de imaginação de tela mental, que existem muitos desenhos sobre campos, né? Sobre o campo áurico, existem imagens, então é fácil se conectar com essas imagens. Então você tem algo que é espiritual, que está bem lá na borda, e dentro daquele espiritual vai condensando para o mental. Então, um campo mais próximo do espiritual da gente, aqui do nosso corpo físico, seria esse corpo mental. Então, esse corpo emocional, então, esse corpo energético, então, esse corpo físico. Quando a gente está nesse campo mental, a gente já tem uma organização. Essas crenças, elas já estão num âmbito onde todo mundo que está aqui já consegue captar, cada um aqui é uma antena, então a gente está ali captando. Quando vem para o emocional, isso fica mais organizado, mais visível, e a gente consegue sentir. Aí, quando vem para o etérico, ele vai para o nosso corpo de hábitos.
A crença vira um hábito. Então, a gente precisa desconstruir primeiro o hábito de acreditar naquilo. A gente precisa desconstruir o hábito de acreditar naquilo. E cada vez mais a gente vai ficando assim, opa, vigilante. Porque a gente passa a não repetir mais, não falar mais. E a gente tem que estar vigilante para o que a gente fala, como a gente fala. Porque a gente está o tempo inteiro dando combustível para que aquilo se manifeste. Então, quando eu passo a abrir minha boca e falar, eu já falo de um outro lugar de consciência. Então, essas crenças que a gente escuta a vida inteira, a gente escuta desde que está lá na barriga, a gente olha agora e fala, essa crença eu não quero mais. E é uma coisa real, você tira da tua listinha, da tua malinha, do teu campo, aquela crença e você passa a trabalhar nas crenças que você quer se conectar. É uma prática diária, tá se percebendo. E aí, quando eu me percebo, eu já começo a agir diferente. Eu já não acho mais normal rir de certas coisas. Eu já não me conecto mais com certos ambientes. Isso tudo é normal. Pessoas começam a desaparecer do meu campo e outras pessoas começam a chegar. E aí eu vou sofrer porque determinadas pessoas saíram da minha vida, ou eu vou perceber o porquê elas saíram da minha vida. E agradecer também. Lilian, quer falar ainda? Não? Amanda? Oi, Bruna. Boa noite a todos. É só uma colaboração referente a isso. Nós precisamos lembrar que nós somos seres milenares, né? Então, quantas vezes nós já encarnamos neste planeta onde o dogma regente ali era dessa questão, a gente tem que fazer de graça, porque era uma dominação imposta pela maior matriz, né, ali religiosa existente, que até hoje é enorme, né, que é a Igreja Católica. Sem, vamos dizer, não estou falando mal, né, dessa sociedade, nada disso. É só porque é histórico isso, né? E a gente veio muitas vezes em outras existências que a gente nem tem a percepção agora, em momentos que, por exemplo, a gente já foi queimado em fogueira, a gente já passou por questões que a gente tem medo até de questionar. E nessa existência, a gente já começou a vida escutando essas crenças limitantes, e a gente tem medo de questionar, né, de sair dessas crenças, porque já está enraizado pelo medo que já foi imposto não somente nessa vida, mas em outras. Então está tudo bem ter essa resistência, só que a gente nunca esteve tão tecnológico, informações tão prontas na palma da nossa mão, que a gente pode pesquisar e começar a questionar, porque a gente nunca teve tanta liberdade igual tem hoje, né? E nós hoje temos total consciência, né, por ser tudo energia, que o dinheiro é uma energia e que a gente está vivendo numa experiência material. Nós não somos matéria, nós somos espíritos, né, somos energia vivendo essa experiência. Então, se tudo é energia e dinheiro é energia, né, nós podemos começar a fazer essa desconstrução desses dogmas que foram impostos na nossa vida. Nós precisamos de dinheiro para tudo, né? Não é o dinheiro o problema, é a pessoa que tem esse dinheiro, o que ela faz? O dinheiro vai revelar o que a pessoa já é, né? Então, a gente tem que começar a olhar dessa forma.
Às vezes a pessoa ali é belezinha, a pessoa é simples, humilde, tudo maravilhoso. Você deu poder para ela, né? Vamos dizer, se deu o dinheiro para ela, a pessoa se transforma, né? E da mesma forma, pessoas que ficam riquíssimas e não muda o seu comportamento. E eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e são espiritualizadas, então uma coisa não interfere a outra. E a gente só pode ajudar os outros se a gente tiver prosperidade financeira. Você quer ajudar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que passou um grande problema recentemente, a gente não consegue fazer nada se a gente estiver na extrema miséria, acreditando, como foi imposto por alguns dogmas religiosos ali, a gente não pode fazer nada se a gente estiver passando fome. Você vai fazer o quê? Você não pode ajudar com nada, né? Então, assim, é extremamente importante a gente começar a fazer esses questionamentos agora, porque a gente está numa era muito livre para isso. E nós estamos vivendo essa experiência material. Para a gente ter uma qualidade de vida, poder comer alimentos mais selecionados, para a gente poder pagar a saúde, que às vezes, não sei, né, você chega num posto de saúde, na UPA, né? Não sei como é que chama, se você chega nos lugares, não tem um médico para te atender o seu filho, às vezes você não pode pagar o atendimento para a pessoa que você ama, seja seu filho, seja sua mãe, seja seu pai. E aí, o problema não é o dinheiro, é a falta dele. Então, a gente tem que começar a virar essa chave. Os problemas, eu vou no mercado, meu carrinho está vazio, o problema não é o dinheiro, é a falta dele. Então, vamos vibrar o suficiente para que essa energia ela venha cada vez mais. Nós merecemos ter uma vida tranquila, poder ir na loja comprar a roupa que você quer, você escolher e não deixar que a roupa te escolha. Eu vou comprar essa mais baratinha e você escolher sempre o mais baratinho, né? Então, assim, essa virada de chave ela é extremamente importante para que a gente mude para nós e a gente também consiga passar isso para as gerações que estão chegando, né? A questão de autoestima, por exemplo, é uma coisa que a minha filha, quando ela nasceu, eu já comecei a fazer esse exercício com ela. Eu sou próspera, eu sou maravilhosa, eu sou inteligente, eu sou. Do nada eu faço isso com ela, para que ela tenha sempre esse eu sou, né? Eu sou rica, eu sou empoderada, eu sou, né, abundante, porque a gente precisa. E eu nasci nessa linha que meu pai falava assim: o dinheiro acabou com a minha família, o dinheiro acabou com a minha família, tanto que eu não tive contato com a família do meu pai. Entendeu? Porque eles brigavam muito por questões de dinheiro, e essa foi uma crença que eu fui trabalhando, porque eu sei que eu só posso pagar uma escola legal para minha filha se eu tiver acesso a esse recurso, né? Então, assim, a gente precisa realmente entender isso. O problema não é o dinheiro, é a falta dele, né? E não é o dinheiro que vai moldar o seu caráter, você é o que você é, né? Eu sou o que eu sou. O dinheiro não vai mudar isso, a não ser que o seu caráter seja maleável. Então, a gente começar a pensar dessa forma já ajuda um pouquinho a gente ir desconstruindo e começar a acessar isso aos poucos, porque às vezes a gente cai na cilada de ir no mercado, por exemplo, e é um orar e vigiar constante. Às vezes eu vou no mercado, eu olho assim, meu Deus, tá caríssimo. Não, opa, peraí, que bom que eu tenho dinheiro para comprar, né? Que bom que eu posso comprar isso. É porque a gente assusta, ai meu Deus, nossa, tá caro. Não, vamos mudar, né, a visão. Que bom que eu posso comprar. Então, esse é um orar e vigiar que a gente vai tendo constantemente essa virada de chave. E, igual eu falei, não é tão fácil a gente fazer isso de uma hora para outra, porque a gente somos seres milenares que já trazemos isso até de outras vidas, né? Mas se a gente começar a colocar consciência, né? Prestar atenção nas vezes que a gente vai tratar sobre dinheiro, às vezes a gente consegue ir dando uma mudança, perceber também, né, essas questões do dia a dia, a gente consegue fazer essa transição de pensamento. Tá bom? Era só uma contribuição, Bruna. Gratidão, Amanda, gratidão. É isso, é o hábito, né? É o que ela está trazendo, é justamente o hábito. A gente acaba nem percebendo, a gente já está respondendo, ou seja, reagindo negativamente.
né? Já tem um crivo, um julgamento. É claro que as coisas mudam, os preços das coisas sempre tendem a subir. É mais natural a gente ver o valor, né? Especialmente aqui no Brasil, a gente tem essa experiência de ver o valor subindo, né? Você vai, olha o valor subindo, você fala, nossa, né? Toma esses sustos aí que a Amanda está falando, e o hábito de reagir negativamente é muito maior do que o hábito de falar, nossa, eu tenho aqui, ok, eu não estou com tudo aqui para comprar tudo que eu preciso agora nesse momento, mas eu tenho aqui para comprar isso, isso e isso. E agradecer que está ali aquele valor na mão, né? Então, é olhar o copo meio cheio e olhar o copo meio vazio. Qual é a tua tendência? Né? A tendência revela justamente o que está ali já enraizado naquele hábito que veio lá daquele campo mental, daquele corpo mental e já está no hábito. Então, qual que é o exercício aqui? É justamente extrair desse hábito, tirar desse corpo energético uma resposta negativa e começar a criar uma resposta positiva. Para a resposta positiva chegar nesse corpo etérico, precisa do quê? Repetição. Repetir uma nova forma de ver, repetir uma nova forma de sentir, repetir uma forma nova de fazer, de agir. E é a prática mesmo. Cássia, querida, vamos lá. A Lília tinha falado aquela hora da questão da espiritualidade, né, e o dinheiro, e a gente entra naquela outra sessão que a gente fez, onde nós falamos, né, que era melhor pouco com Deus do que muito com o diabo. É um paralelo, né, daquela frase. Exatamente, é isso aí. Em relação à afirmação, eu faço essa afirmação também com meu filho, ele tem 4 anos, né? Então, eu sou próspero, eu sou rico, e um dia eu falei para ele, eu amo dinheiro, e ele com 4 anos achou estranho. Olha como já começa ali, né? Depois ele foi se habituando, e eu falava para ele, você não ama comprar livro para pintar? Você não ama comprar isso? Você não ama comprar aquilo? Então, a gente ama o dinheiro, porque daí a gente vai lá e compra isso que você quer, o livro para você ler, não sei o que, para você pintar. Aí ele foi entendendo, daí ele foi entrando na brincadeira e aí foi se soltando. E aí a gente faz também essas afirmações à noite. É isso aí. A gente repete para que aquilo comece a se tornar o caminho. Comece a se tornar o caminho. Que a gente comece a sair de um lugar de incômodo para um lugar de aceitação e gratidão. Aonde é que eu estou me incomodando? Por que é que eu estou me incomodando aqui? É porque eu tive que explicar para ele por quê. Porque ele não entendeu. Assim, por que eu amo dinheiro? Por que eu sou amigo do Sim, dinheiro? Ele ficou meio assim, meio, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abundante, eu sou incrível, eu sou corajoso, eu amo dinheiro é meu amigo, eu sou amigo do dinheiro. Aí ele ficou meio assim, então, tipo, eu precisei explicar para ele por que a gente ama o dinheiro. Então, para você ver que tão novinho já tá uma coisinha ali, né? já se questiona, né? Acha estranho, né? E é isso, é olhar essa energia do dinheiro como uma pessoa mesmo, né? Assim, como é que eu trato essa energia? Como é que eu gostaria de ser tratado se eu sou algo importante, né? E também entender que essa questão, que as crenças foram trazidas aqui, né? Que para ser rico você tem que usar as pessoas, tirar vantagens dela. Veja o que é que revela, né? Veja qual é o campo que está revelando. O campo da desconfiança, do abuso de poder, né? Então, a esse campo que a gente está se desconectando. Então, toda vez que eu me senti abusado, toda vez que eu perceber, ou assim, chegar à crença para mim de que eu sou um ser que frequentemente sou enganado, eu sou um ser que frequentemente sou passado para trás, enrolado. É o quê? Manipulação, abuso. E é isso que essa crença revela também.
essa crença que a gente tratou 2 vezes hoje, que para ser rico você precisa usar as pessoas e tirar vantagens delas. Porque eu não tenho como ser rico se eu não tirar de alguém, se eu não me aproveitar de alguém. Quando revela o quê? Justamente uma escassez, um entendimento de que não tem para todo mundo. Quando realmente tem, só que não nos moldes que a gente vive. Os moldes que a gente vive, já a economia que a gente experimenta e sobre o qual a gente está, não digo subjugado, porque não é essa a palavra, mas a economia que a gente vivencia é uma economia baseada justamente nesse mecanismo de controle, comando e controle do medo que a Amanda estava falando, do aprisionamento, e novas formas de economia já surgiram por muitos e muitos lugares. E a gente pode sim viver uma economia diversa, não precisa ser uma economia única, né? Então a gente pode criar novas formas e resgatar formas também de troca, onde esse dinheiro ele passa a se transformar, a se transmutar também. Lilian, quer falar, querida? Eu vou aproveitar para colocar questões do dia a dia, assim, porque eu me perco bastante no que falar, no que fazer. Crianças. Ah, porque fulano tem um iPhone e tal, não sei o que, eu também quero. Né? Essas questões assim do eu quero, eu quero, eu quero. Responde o quê? Não tem dinheiro, né? A gente se pega muito nisso, de não tem dinheiro, não tem dinheiro. Fazer o que nisso? E como fazer eles entenderem, né? Que para ganhar dinheiro tem que trabalhar, tem que se esforçar. Né? É aquela coisa, o pai fica mais tempo fora na rua para ganhar mais e dar menos atenção. É umas coisas assim. É uma incoerência e um conflito, É, né? Eu falo que eu não tenho dinheiro hoje, Lilia. é. Olha, Ó, hoje, no momento, agora, hoje eu não tenho. a Mas, Cássia deu um jeitinho. É difícil se livrar, né, dessas respostas, assim. ai, não é fácil, é verdade. E olha, eu passei por uma situação em que meu ex-marido esteve na porta de casa e falou uma coisa pro meu filho, que se ele não fizesse, ele levava ele embora, e ele falou, minha mãe não vai deixar. Ele falou, eu tenho uma coisa que ela não tem. Adivinha o que ele falou? Dinheiro. Cara, eu tive que lidar com 200 milhões de crenças nessa semana e sentimentos e tudo. Eu Foi imagino. muito profundo isso. É aquela coisa do golpe baixo, né? É, sentir esse cutucão. E aí, é bem isso, o que que eu faço com tudo isso nessa hora, né? É buscar esse lugar do sentir-se bem, porque realmente é um desafio diário. E esse desafio, ele está aqui para galgar, lapidar essa alma, esse campo psicoemocional, a ponto de você ouvir uma coisa dessa, e você, ao invés de ficar indignada, Ouvir e não invocar todos os seres das trevas e lançar um feitiço. Eu não sou um ser ouvir, evoluído, não vou fazer isso. ouvir uma coisa como essa e falar: puxa, que bom que o seu pai tem dinheiro, que Não é? Aí ele maravilha, poderia pagar a pensão, já é uma coisa ótima, coisa que ele não faz. Que ele tem dinheiro e não paga. que bom, né? E sentir assim algo que a gente realmente é desafiado a sentir. Né? É não comprar e não cair no, né, não comer o reggae do outro. É muito difícil, porque a gente baixa a vibração porque vem um misto de sentimento. E aí você quer falar, você quer. Ah, daí eu fiquei naquela situação mesmo. Não, calma, respira, tá tudo bem. É verdade, ele tem mesmo, mas. E aí eu comecei a olhar pra minha vida, né? Dizer, realmente, por que que eu não estou onde eu gostaria, da forma que eu gostaria? A ponto dessa pessoa ser tão abusada, Isso. se despencar lá da PQP do Goiás para vir na porta da minha casa fazer isso, né? O que que o universo quer me dizer com isso?
Foi esse nível que eu tentei ficar, mas não foi fácil. Exato, Cássia, é olhar para esse lugar mesmo e agradecer esse cutucão. É difícil? É difícil, mas não é impossível. É uma prática que vem desse lugar das entranhas, desse lugar da indignação, é você transformar essa indignação em combustível para você sair de onde você está. Da onde você gostaria, para onde você gostaria de chegar. E aí ouvir uma coisa como essa, daqui um tempo, já não vai mais ser um incômodo. Vai ser só uma recordação de que, olha, eu passei por isso, para aprender a criar uma nova realidade e viver uma nova realidade. Gente, é isso, essa troca que a gente está tendo aqui, ela é muito sadia, que a gente sempre consiga realizar, que seja conosco mesmo. E a proposta dessa noite é justamente convidar quem ainda não chegou para o nosso Modulando com Frequência chegar, certo? Essa modulação, ela vai ficar no campo, eu vou consultar, tá, Socorro, agora mesmo, por quanto tempo que essa modulação fica ativa, e já digo aqui para vocês, 2 semanas, tá? Deixa eu dar... Não consegui desligar o microfone. Desculpa. Deixa eu dar uma tossidinha aqui. Então, 2 semanas ela fica ativa no campo de todo mundo que está aqui. E na quarta-feira que vem, a gente já tem um outro encontro, que eu estendo o convite aí para quem não está ainda no Modulando com Frequência chegar, tá ok? É um encontro que a gente vai tratar de um tema que veio por enquete no grupo, que foi o tema de emagrecimento, mas é um emagrecimento com esse foco do porquê que eu tô realmente retendo tanto essa camada, né, de gordura indesejada, quanto aquela água. Por que que eu retenho líquidos? Certo? Esse é o tema que a gente vai ter na quarta-feira da semana que vem, no dia 12, viu? E para quem ainda não sabe o que é esse grupo de modulação, é um grupo que eu nutri durante 2 anos e meio da minha vida de forma gratuita e transformei ele em um grupo de assinatura, tá? Então, é um grupo que caminha junto numa frequência quinzenal, por isso que o nome é Modulando com Frequência, para que a gente possa estar recebendo com frequência essas informações que vão estar estabilizando e trazendo para nós esse alicerce, esse suporte, ok? Para a gente caminhar junto, como comunidade, criando novas formas aí de conduzir. E para responder você, Lilian, também, sobre o que você trouxe, né, o que a gente fala para a criança nessa hora, que ela quer, porque ela vê os amiguinhos tendo, eu quero, né? Esse eu quero, ele é muito sadio, gente. É esse o ponto que a gente também precisa compreender que é sadio querer. A vontade, ela é podada a todo tempo. Por quê? Porque a gente não tem disponível a prioridade daquilo. A criança só está ali para aprender o quando. O como e o quando. Então, a criança pode querer. Pode, ela deve querer. Agora, é claro, se ela tem ali 8 anos, 10, né, 7, dependendo da crença com a qual você se conecte, como no meu caso, eu me conecto aí com a antroposofia, com a pedagogia Waldorf,
eu tenho uma condução completamente diferente. Eu falo, ai, que bom que você quer. Continue querendo. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento. E, gente, tem coisa melhor do que você desejar algo na sua vida e você conquistar esse algo? A gente precisa namorar, a gente precisa contemplar, e a gente precisa ensinar a criança a contemplar e a namorar o que a gente deseja. E nutrir, mas nutrir, que nem uma plantinha, rega, cuida, para que aquilo venha a se frutificar. Qual que é o mal? O mal é o agora, tem que ser agora, tem que ser já, olha a aceleração. Então, aprender a nutrir um desejo, aprender a caminhar, a trabalhar por ele, mas não aquele trabalho, Lilian, do sacrifício. É o trabalho do prazer. É o trabalho do prazer de ver ali, plantar uma sementinha, cuidar da sementinha, a plantinha vai crescendo. Então, você precisa se conectar com esse contemplar. A gente precisa aprender a contemplar as coisas, os sonhos, e não se frustrar porque a gente não tem agora, né? Essa coisa da frustração, porque não é agora, é agora que eu quero, é agora que eu preciso, é agora. Calma. Existe um processo, né? Existe aí todo um contexto que a gente precisa resgatar. Que é essa sustentação, essa nutrição, essa persistência, esse amor, essa alegria de fazer, de construir, de fazer a pedagogia do fazer, resgatar essa pedagogia do fazer. Porque a pedagogia que a gente vive é a pedagogia do clique, é a pedagogia do passar o dedinho, né? Essa é a pedagogia do dia de hoje. Só que as coisas não são assim, né? Reais. Então, se conectar com o real também, com o processo mais lento. Esse processo do acelerado, do agora, é esse campo mental das ideias que está o tempo inteiro aqui, ó, se movendo. E para sair do que está se movendo, para chegar a tomar forma, a realizar, existe aí um processo. E uma das coisas que eu sempre falo é que a gente vive criando e nutrindo certos desequilíbrios e acha que as coisas têm que ser assim, ó, para mudar. Então, a gente precisa nutrir esse processo com alegria, com amor, motivar-se em fazer todo dia um pouco naquele sentido novo. E é para isso que a gente está aqui, reunido. Então, olha para teu filho, Lilian, olha para tua criança e fala, você vai ter. Você quer, você vai ter. A mãe te ajuda a chegar lá. Envolve ele no processo. Olha, hoje a gente tem isso aqui, ó, vamos começar a fazer o porquinho de novo? Vamos resgatar o porquinho? Começa a trazer tarefas, sabe? Tarefas, olha, tem uma louça para lavar ali. Cada louça lavada é uma moedinha do porquinho. Trazer para o lúdico, trazer para o fazer. Afinal de contas, tu é sozinha com eles em casa? Com certeza tem muita coisa para fazer ali. Muita coisa. E por que é só você que tem que fazer? Né? Por quê? Qual crença é essa aí? Que hábito é esse aí? Então, a criança tem 5 anos, tem 2, tem 3, tem coisas que as crianças ali, né? Aqui em casa é uma tarefa também diária, assim, olha, bora, olha só isso aqui, tá uma bagunça, né? Então, bora, vamos arrumar. Então, é uma prática que a gente precisa lembrar que tem, né? Que existe, e não só olhar para aquela pilha de coisas para fazer e falar, ai, meu Deus, que cansaço, esgotada, porque realmente, quando a balança está desequilibrada, é difícil, né? A gente ficar achando bom que tem muita coisa para fazer. Então, é trazer
todo mundo para o jogo, trazer todo mundo para o movimento. E vamos que vamos, né? Eu agora não sei se é Tereza ou se é Amanda, peraí, eu vou olhar aqui. Amanda, depois Tereza. Vai lá, Amanda. É só uma colaboração em referente a essa questão das crianças, porque foi uma prática assim, de tudo que eu vi aplicando na minha filha, né? Para ela não ter que passar tantos desafios igual eu tive, né? Em relação a essa questão, quando ela fala, eu quero alguma coisa, igual você falou, incentiva ao porquinho, era bem o que eu ia falar. Vamos juntar, e quando juntar, você vai poder comprar, né? Para aí sentir a questão do esforço, trabalho, já ter essa noção. E incentivar a pensar como eu posso fazer para encher esse porquinho, porque a gente incentiva a criança a sair daquele negócio, eu só tenho que ganhar. Mas não. A minha filha ganhou um kitzinho de fazer pulseira, né? Que essas crianças estão tendo agora com as miçangas. E de repente, amanhã eu vou vender minhas pulseiras, sabe? Para que ganhar moedinha para ir juntando, né? Então, assim, é muito saudável incentivar até essa questão do empreendedorismo na criança, porque nosso país é muito fraco nisso. Eu, pelo menos, eu não fui criada com isso, né? E desde pequena eu já fazia certas coisas, eu mexia com artesanato e já tinha meu dinheirinho desde pequena. Então, assim, incentivar esses pontos e, além de tudo, outras técnicas como a visualização. Na hora de dormir, filha, né, faz todo o ritual ali antes de dormir. Agora, na hora de dormir, você vai fechar o seu olhinho, vai pensar bem ali o que você quer com muita força. Né? Você vai ficar imaginando o que você quer, do jeito que você quer, a visualização criativa no momento mais propício para se fazer, né? Então, assim, você já incentiva ela a entrar nesse universo ali sem que ela esteja percebendo, né? E outra questão que foi falada ali é sobre limpar, né, memórias do porquê que eu estou atraindo certas coisas. Eu fiz e faço na minha casa, né, com meu esposo, minha filha, hoje não com tanta frequência, mas há um tempo atrás, com muita frequência, o Ho'oponopono. E é uma técnica simples de limpeza de memória que ela surte um efeito incrível. Às vezes a gente não dá a devida atenção e valor, mas é uma coisa simples. E com a minha filha eu faço a mesma coisa. Sinto muito, me perdoe, sou grata, ela completa, sabe? Porque essas frases, elas vão ficar ali na cabeça, né? E querendo ou não, pode crescer, pode estar com a idade que for, aquilo ali vai estar reverberando, ela vai saber onde buscar, né? Então, assim, são coisas que eu estou praticando com ela, mas isso vale para a gente, né? Ter essa questão de buscar formas, né? Se não está dando certo por um meio, buscar outro. Eu falo do Ho'oponopono porque eu vi muita diferença na minha vida com essa prática, né? Então pode auxiliar também. Tá bom, era isso, Bruna. Obrigada. Com certeza, cada um, é o que eu sempre gosto de falar, assim, cada um existe uma conexão com uma linguagem que acessa e desvenda, né? E traz à consciência o que é necessário naquele momento. Então, cada um buscar de fato ali o que faz esse desabrochar acontecer. Então, o Ho Oponopono para Amanda funciona, né? Uma música pode funcionar muito bem para estar trazendo esse ponto de equilíbrio, esse ponto de conexão, esse ponto do sentir-se bem, né? Do ancorar-se em algo que traga realmente bons frutos. Então, que sementinha que eu estou plantando hoje? É o que a Amanda está falando. Qual semente que eu estou plantando hoje? Então, ao invés de eu realmente estar nesse desafio do não, né, da dificuldade do não, toda hora dizer não, 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 não. Como que eu posso fazer diferente? Ah, sim, com certeza. Você vai ter o que você deseja. Vamos fazer isso acontecer. E entrar no processo. O processo é lindo, gente. A gente a gente sofre de ansiedade.
uma sociedade que sofre oscila entre a depressão e a ansiedade, depressão e ansiedade, depressão e ansiedade, pela frustração de não saber o que é que está fazendo, o que eu estou realizando, o que eu estou sendo próspero. Então, é um movimento tão grande e uma enxurrada de informação tão grande todo o tempo, que a gente tem um desafio diário de escolher. Para quem tem conflito e dificuldade de decidir e escolher, realmente é bem complexo essa tarefa, porque a gente precisa escolher com o que a gente quer se conectar e ter sabedoria para escolher com o que a gente quer se conectar, porque aquilo que eu me conecto, com quem eu me conecto, é o que eu vou passar a viver. Então, isso é a crença, isso é a ferramenta que eu vou escolher para estar me trazendo bem-estar. Isso é o que a gente está ali atraindo e que precisa fazer essa seleção. Eu preciso fazer uma seleção das informações que eu quero me conectar. Almoçar, vendo notícia, acordar, ligar a televisão, né, são hábitos que as pessoas nem percebem, mas fazem. Né? Então, é olhar para esse ritmo diário como ele é e começar a criar o ritmo mais ajustado com o que você quer viver. Tereza, vamos lá, Tereza. Oi, Bruna. Não, ia só te perguntar se a gravação vai ficar disponível para as pessoas que não são do grupo depois. É porque a minha irmã, Sim, ela até essa se interessou, sim. mas ela trabalha à noite, ela não conseguiria participar hoje, entendeu? Essa sim, essa aqui eu vou deixar, vou subir lá no canal do YouTube da Quanticolab, tá bom? Pode Ok. ter. Perfeito? Gente, então fica aqui o convite para vocês, né? Quem já está no Modulando com Frequência, segue recebendo, né? Não só hoje, como todo o calendário de agenda que a gente tem de tratamento, viu? E quem está chegando pela primeira vez, ou quem está voltando também à casa, né? Como eu chamo o nosso grupo, sinta-se convidado a participar dessa frequência que a gente tem, dessa agenda, onde a gente vai escolhendo os temas conforme a demanda vai aparecendo. Temos aí uma lista, deixa eu até pegar aqui a lista, que a gente fez uma enquete faz pouco tempo, uma lista de temas aí que a gente já tem para trabalhar esse ano, e essa metodologia de trocar os temas com uma frequência quinzenal, ela existe justamente para que a gente possa mudar o contexto que a gente observa o nosso campo e assim ir lapidando cada vez mais. Então, de pouco a pouco, nós vamos recebendo modulações e a consciência do que aquilo tratou e vamos tendo essa oportunidade de lapidar cada vez mais esse ser que somos, ok? Então, vamos lá, deixa eu pegar a listinha aqui. Eu anotei aqui, ó. Então, o próximo é esse trabalho aí da retenção de líquidos e um emagrecimento consciente. Aí temos o magnetismo e a manifestação de relacionamento afetivo de qualidade, o trabalho da libertação aí, da insegurança e do medo de se expor, do medo do desconhecido, de como olhar para a mãe com amor. Essas são a listinha. Esses são os temas que a gente tem aí para pelo menos mais uns 3 meses, né? Nessa frequência aí. Vamos ter aí uma pausa na agenda depois do dia 12, que é quarta-feira que vem, mas quem estiver chegando agora para
para essa agenda, para esse grupo, já tem alguns temas que já foram trabalhados, que foram gravados, como esse está sendo agora, e que o balanceamento que eu enviei para todo mundo, eu também coloquei na gravação do arquivo. Ou seja, quem chega depois, assiste e recebe, não só as informações, como o tratamento, certo? Então, olhe só os temas que já foram trabalhados esse ano e que estão já disponíveis aqui na plataforma. Saúde profissional e financeira, determinação, foco e ação, saúde nos relacionamentos afetivos, libertação das dívidas financeiras, alinhamento do propósito de vida, transição de carreira, desafios para a organização do tempo, dependência emocional e também a prosperidade financeira, tá? Então, esse que a gente está fazendo hoje, a gente já fez um também dentro do grupo e está disponível lá para todo mundo que chegar, tá ok? Então, quem tiver alguma dúvida sobre isso, eu vou deixar ali no grupo o site para vocês verem ali os valores também. Então, quem entrar agora tem 1 ano de modulando com frequência e recebe o que já veio, o que já está lá gravado, certo? Então, a gente tem 2 opções aqui de pagamento, tem o à vista e tem o parcelado fica em 12,90, ou seja, 2 modulações por mês pelo valor de R$ 45, certo? Esse aí é a base, o cálculo base para cada encontro, e o suporte ele é contínuo lá no grupo, certo? Contínuo no grupo. E além desse tratamento quinzenal, tem alguns outros tratamentos que são ofertados conforme vai abrindo a agenda aqui também, que eu também vou levar lá para o grupo, que aí a gente vai pegar um desses temas que a gente fez na frequência quinzenal e vai aprofundar o tratamento durante 9 sessões, ou seja, aquele mesmo tema sendo trabalhado aí dentro de um período que geralmente vai de 2 meses a 2 meses e 1 semana, dependendo da frequência de uma sessão para outra, que sempre é medido sessão a sessão, a ressonância, como eu medi hoje para vocês, né, para ver quanto tempo que fica no campo aquela informação trabalhando, para que a gente possa acessar novamente um novo estímulo, ok? Então, tem esses tratamentos continuados que também são ofertados, e aí tem um valor de troca a mais, só que para quem é assinante, esse valor tem 35% de desconto. E para quem não é, aí fica por 594, 9 sessões, tá? Então, esse é um ritmo que eu venho trazendo aí ao longo desses anos, e eu estou aqui sempre disponível e aberta para a gente poder estar tanto fazendo sessões individuais, quanto recebendo novas ideias do que trabalhar, do como trabalhar, tá ok? Então, fico aqui muito feliz e grata por estar gerando essa âncora, não só na minha vida, mas também podendo dividir isso com vocês, tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de trazer alguma palavrinha para a gente se encaminhar para uma noite de sono tranquila e de muita paz? Bruna, só trazendo auxílio, que acho que vai ser bom para todos. Você falou, né, de pessoas que podem estar perdidas nas escolhas, né, de saber o que fazer, o caminho a seguir, né, não sabe assim, eu quero ser próspera, mas não está conseguindo encontrar o caminho, né, e prosperidade em todos os níveis, começar a tomar uma certa decisão em pontos. Eu vou trazer a minha experiência bem rapidinho, mas ajuda bastante, tá? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, assim,
seja essas pessoas presencial ou à distância. Então, assim, olha a sua rede social. Se você olha para essa rede social, são pessoas que te dão inveja, né? Porque chega um ponto que a gente sente, não adianta falar que ninguém é santo. Então, assim, se essas pessoas te gerem inveja, tira ali o conteúdo da pessoa, não precisa excluir, mas põe assim para não ver aquele conteúdo até você se estabilizar. E comece a adicionar pessoas que têm a vida que você queria ter. Né? Se você gosta de conteúdos de terapeuta, adicione mais terapeutas. Comece a assistir aquele conteúdo, ou pessoas prósperas, ou pessoas da igreja que você admira, entendeu? Para que você possa ver por mais vezes no dia esse tipo de conteúdo. Também em questão de música, você está escutando que tipo de conteúdo em música? A gente não se nutre somente em alimento, mas em todo o conteúdo que a gente absorve. Músicas, as letras são pejorativas, evita, né? Evita, troca certas palavras no seu vocabulário. Tira o difícil, não existe o difícil, existe um desafio, né? Tira certas coisas, vai fazendo trocas, né? Qual a pessoa que eu quero ser daqui a 1 ano? Como eu quero estar? Então, a partir disso, você começar a colocar sua vida em congruência, tá alinhado, né? O que você pensa, o que você vê, o que você fala, o que você sente, tem que estar alinhado para essa vida. E foi uma mudança que eu fiz porque eu era totalmente o oposto disso. Mas a partir do momento que veio a minha família, e principalmente a minha filha, eu fiz esse alinhamento de trocar coisas que eu fazia, inclusive hábitos. Por exemplo, a bebida, que para mim era uma coisa. Hoje eu estaria bebendo tranquilamente. Trocar, sabe, pelo hábito saudável, né? A água, por exemplo. Para quê? A vida que eu quero seguir, ela tem que estar alinhada. Não adianta eu falar para as pessoas que eu quero ser assim, se tudo que eu faço é o contrário. Né? Então, são coisas simples que a gente pode fazer, né, no nosso dia a dia, que surte um grande efeito. Eu acho lindíssimo as pessoas rezarem antes de comer. E eu nunca tive esse hábito na minha família original. Então, na minha família aqui, a gente colocou, né, o agradecimento ao alimento, rezar na hora de dormir, ter aquele momento ali de conexão, né? Para quê? Falar com o anjo da guarda, falar com a espiritualidade, né? Para minha filha já ver isso como natural. Então, a vida que eu quero ter, né, ela precisa começar aos pouquinhos. Você emprega alguma coisa hoje, outra coisa amanhã, para que isso se torne realidade. Não vai se tornar realidade só da gente ficar falando, eu quero ser, mas a gente tem que ter atitude. Então, assim, aos pouquinhos, a gente fazendo essas mudanças, né, que são, gente, com o tempo é muito significativo. Eu não falaria isso se eu não tivesse aplicado, tá? Então, assim, é muito verdadeiro isso. Se vocês começarem a fazer, eu tenho certeza que daqui a pouco tempo vocês voltam para falar com a Bruna, que surtiu um efeito maravilhoso, viu? Gratidão, boa noite. Gratidão, Amanda, é isso aí, é todo dia um pouco, com certeza. E todo dia é essa oportunidade que a gente tem mesmo de estar se conectando com o que a gente deseja viver. É sempre colocar os 2 pezinhos no chão e ancorar assim que acordar, como a gente faz antes de dormir, ou a gente deveria fazer antes de dormir, é ancorar o que eu vou viver hoje. Qual é a oportunidade que eu quero criar, qual a oportunidade que eu quero aproveitar, como eu quero estar. Então, a primeira coisa, já me espreguiço, né? Já digo bom dia para o meu corpo e agradeço, ponho os pés no chão e falo, hoje vai ser um dia maravilhoso. E assim a gente vai galgando, pouco a pouco, esse lugar que a gente se sente bem, esse lugar que a gente transborda em alegria, transborda em paz, né? E que a gente possa caminhar juntos, criando e assim, trazendo esse alicerce para todos que caminham com a gente. Por isso a importância de um grupo que cresça, por isso a importância de realmente atingir o maior número de pessoas, que a gente possa trazer as multidões que hoje não estão aqui nessa sala ou numa sala
de outra pessoa que também faça um trabalho similar, que elas possam estar, que elas possam chegar, que elas possam despertar para essa realidade. E a minha missão é essa, é estar movendo e levando para as pessoas não só a compreensão de que a gente está aqui realmente vivendo o que a gente está criando, como também que a gente tem todo o poder, toda a possibilidade, todas as condições. Se a gente não se sente hoje, nesse exato momento, com essas condições, a gente tem a capacidade de passar a sentir em breve. Se a gente precisa descansar de algo que a gente passou, a gente precisa daquele tempo e tá tudo bem. Precisa chegar nesse lugar do que está tudo bem mesmo no caos. A serenidade é isso, gente. A plenitude e a paz é isso. É você olhar de dentro ali do seu ser para todo aquele caos, para toda essa vida bagunçada, essa, né, que aí não se trata só da minha vida, mas da vida do todo, né, de todas as pessoas e de tudo que tem aí fora que, gente, não é muito bacana, né? Mas a gente está aqui com a oportunidade de começar a mudar toda essa realidade a partir da gente mesmo. Antes, a Bruna, lá atrás, que fez biologia, olhava para o mundo lá fora e queria consertar tudo. Tava tudo errado, sabe? Aquele sentimento de tá tudo feio, tá tudo errado. Como assim? Que dor! Nossa, como pode? Como é possível? E a Bruna olhou para tudo isso e falou: gente, isso é apenas um reflexo de como eu estou enxergando tudo isso. Realmente, não são coisas boas que estão acontecendo, mas não sou eu. Não sou eu sozinha que vou sair consertando tudo. Então, chegar naquele lugar de eu tô aqui e posso fazer a minha parte e transbordar essa alegria, essa confiança de que todo mundo pode também. Todo mundo pode. Aí, qual é a diferença entre aquele que consegue e aquele que não consegue? Né? A diferença de quem consegue e de quem não consegue está justamente nesse poder da decisão de colocar em prática um fazer diferente. E saber e ter consciência que esse fazer, ele é construído por uma mudança que você decide e você começa a trabalhar sem parar naquilo. Você descansa e continua. Expande e contrai, expande, contrai, expande, contrai. Esse é o movimento. Então, quem está com dor no corpo, quem está angustiado, quem está precisando olhar para essas dores, olha, observa, anota, queima e fala: agora eu quero isso. E começa a trabalhar no que precisa fazer para alcançar aquilo. Coragem, coragem. E a gente tem condição, tá certo? Então, um beijo no coração de todos vocês. Durmam muito bem e estou sempre à disposição para que a gente possa caminhar junto. Gratidão. Gratidão, Cleusa, gratidão, Tereza, Lilian, Cássia, Amanda, Socorro, Luísa, Carlos, todos que vieram aqui nessa noite, Sara, Nesi, Vilma, Melissa, muito bom estar com vocês. Todos aqueles que vieram já tiveram que sair, Tereza está aqui ainda. Tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana. E quarta-feira que vem estamos juntos novamente.
Quem ainda não está e quer estar no Modulando com Frequência, me procure ou já use o link ali do site que eu vou deixar com vocês no grupo, tá ok? Qualquer dúvida, é só falar. Um beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.